Graça e paz, meu amado irmão, irmã, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, seja multiplicada em cada coração, em cada família, por estarmos tendo mais essa oportunidade diante do Senhor. Você é o motivo, primeiramente Deus tem me dado essa oportunidade onde tenho falado do amor desse Deus de todo o meu coração, porque sou alguém que é totalmente grato pela libertação. Você vai me ouvir isso sempre, vai ouvir sempre eu dizer esta frase, porque na verdade, de fato e de verdade, sou alguém grato, totalmente grato pela libertação que o Senhor Jesus me concedeu. Por Ele ter me escolhido, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que escolheu a muitos, você também, um escolhido do Senhor, e sabe do que estou mencionando, pois muitos não estão dando crédito a essa palavra, mas essa palavra é o alimento. Então, aqui é Belisário de Oliveira Garbeiro, que manda o meu forte abraço para você que conheço, a você que ainda não conheço, não tive o privilégio de conhecer, e em nome de Jesus eu sei que irei poder conhecê-lo até mesmo num comentário, de onde você está falando, de onde você é. Eu gostaria muito de saber de onde você está sendo, onde esse vídeo está chegando, para mim ter a noção de com quem estou falando. Amém? Deus abençoe grandiosamente, sou grato. Você que ainda não se inscreveu, é só se inscrever, clicar em inscrever e acionar todas. Aí você, o sininho, tem um sininho do lado, aí você vai clicar naquele sininho e vai aparecer todas. Então você clicando nele todos os dias, enquanto vida o Senhor me der, eu quero dizer a vocês, quero continuar, permanecer nessa fidelidade com esse Deus, do qual é o único, é o único digno de toda adoração, de toda glória, louvor. Então, a minha gratidão completamente a esse Deus. Tenho certeza que você também é alguém que é completamente grato, por tudo aquilo que Ele fez. Você que já reconheceu, olhou para o Senhor, entendendo que Ele é aquele que amou esse mundo, que enviou seu Filho, para nos resgatar da escravidão no qual éramos. Eu não sei, você que já nasceu no berço evangélico, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que você permaneça seguindo o exemplo dos pais que deixaram, que levaram, que ensinaram esse caminho. Não há nada melhor do que viver para o Senhor, na presença desse Deus, onde nós podemos recorrer a Ele a cada instante, pois Ele é a nossa fortaleza, E o socorro bem presente na angústia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou com a devocional diária aqui hoje, se encontra novamente em Filipenses. O apóstolo Paulo, ele sempre tem uma linda orientação para nós. E ao acordar, levantei, meditei na palavra do Senhor, aqui procurando referências bíblicas para poder passar para você, você desejando anotar e conferir, assim como foram os crentes de Bereia, pois o que era dito, eles não davam crédito assim antes, não, eles ouviam, mas para conferir se de verdade, de fato, estava escrito, eles conferiam para ver se de verdade eles estavam falando. E nesse texto aqui hoje, nós vamos ver a necessidade de conferir. Amém? Porque nós estamos num tempo onde muitos vêm falando de Jesus, muitos vêm falando dessa palavra de Deus, mas será que de fato e de verdade estão pregando o evangelho que o Senhor espera que seja pregado? Nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo dizendo para que nós venhamos a sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo.
Então é dentro desse texto que eu quero tratar com você e convido você para ir até o final. Eu tenho certeza que você vai tirar algo de bom para a sua vida e vai ser acrescentado. De repente tem alguma área da sua vida que você não tem tido olhos para ver onde você precisa ser despertado. E esse Deus, Pai, e o Deus Filho, com a promessa do Deus Filho, que o nosso Deus Filho, Jesus Cristo, deixou, enviando, dizendo que não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que faz parte da terceira Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Cada um teve o seu tempo. E agora nós temos a oportunidade, o privilégio de poder estar diante do Senhor Jesus Cristo e com o auxiliador Espírito Santo de Deus nos conduzindo em cada local onde Ele quer que venhamos a transcorrer e a examinar essa palavra do nosso Deus. Amém? O texto que eu estou aqui com a devocional diária se encontra em Filipenses, a devocional diária, o versículo de número 20. Filipenses, capítulo 3, o versículo é o de número 20. Mas, impulsionado pelo Espírito Santo, estava examinando aqui algo para chegar nesse versículo do capítulo 3, onde tem um texto todinho aqui, onde é exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito Santo. São exortações do apóstolo Paulo para que venhamos a guardar-se dos obreiros maus. Existem muitos e muitos que estão com maldade, com malícia ali no evangelho de pregar e na verdade estão maliciosamente ensinando a palavra. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos orientar. Como saber? Só de uma forma, precisamos de pedir ao Senhor o discernimento, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa nos conceder, né, o discernimento, o dom do discernimento, que é um presente dado por Deus, onde ninguém vai te enganar. Não vai, você não vai ser enganado. Porque, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, mas ninguém vai te enganar. Se possível fora. Se possível, mas não é possível enganar aquele que tem Jesus. Sabe por quê? Jesus é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, essa alegria, ela deve estar constantemente dentro, no nosso semblante. O nosso semblante sempre de alegria. Eu gosto sempre de dizer também, uma frase: sorria, mesmo que seu sorriso seja triste, pois a maior tristeza que existe é a tristeza de não poder sorrir. Né? Tem muitas pessoas que não podem, tem pessoas que não sorriem. Então, nós ficamos com a alegria de passar para aqueles a quem convivemos a alegria e a certeza que temos de que, findando essa vida, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus e Salvador na glória. Amém? Deus abençoe. Eu vou aqui iniciar, então, a devocional. Ela é no versículo de número 20. Porém, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero meditar com os queridos e amados a partir do versículo de número 17 de Filipenses, onde o apóstolo Paulo vai nos exortar a guardar-se dos obreiros maus, daqueles que estão falando algo que não condiz com essa palavra. Amém? Estamos entendidos assim? Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que tem o prazer, ele tem o prazer em perdoar. Ele tem o prazer quando o reconhecemos e colocamos nas mãos do Senhor a nossa vida, entregamos o nosso caminho a Ele, confiamos nele. Ele, por sua vez, vai dar início em fazer algo maravilhoso na sua vida, sendo que ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum
viram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus abençoe grandiosamente. Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo vai iniciar dizendo algo dessa forma: na exortação a guardar dos obreiros maus. E sabemos quem foi o apóstolo Paulo, eu tenho mencionado constantemente, eu digo quem foi o apóstolo Paulo, que era aquele que era o perseguidor e depois passou a ser perseguido, e deixando ali então, abraçando essa obra, e deixou várias orientações, as cartas endereçadas às 13 igrejas, né? 13, são 13. Agora mas é 13 cartas paulinas. As cartas paulinas, cartas do apóstolo Paulo na função, na missão de estar ali orientando aqueles por quem ele esteve com ele, assim como estamos tendo o tempo para poder ouvir o que é de melhor, que é o do nosso Deus. Amém? Deus se digna de abençoar a leitura da sua palavra. Vamos meditar. Diz assim: sede também, meus irmãos, imitadores. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só a profundidade no que o apóstolo Paulo vai deixar. O fim deles é a perdição. O Deus deles, que está com D minúsculo, que não é o Deus que é o Deus desse século, não o Deus com D maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso. Então ele vai deixar aqui, o fim deles é a perdição. O Deus deles, que é o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quantos estão agindo dessa forma? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ao que nós esperamos, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar para si todas as coisas. Louvado seja Deus. É uma orientação que temos nessa palavra do Senhor, um texto rico em detalhe, com riquezas de detalhe, onde o apóstolo Paulo, ele sendo perseguidor, depois passa a ser perseguido, e ele chama para si, mostrando que ele estava vivendo o que estava de verdade praticando, falando. E, portanto, Deus permite que ficasse escrito para servir de exemplo para nós, para colocarmos em prática no nosso viver diário. Então, podemos também dizer para aquela pessoa com quem convivemos se de fato, de verdade, estamos vivendo segundo a palavra que o Senhor tem nos orientado. Essa é a certeza que precisamos ter. Se você não está vivendo conforme o que está escrito na Bíblia, você não pode pedir à pessoa para que seja seu imitador, assim como você é de Cristo. Você não pode. Se você não é imitador de Cristo, como que você vai ensinar essa palavra para alguém que você não imita aquele que é o Senhor, o qual o Senhor Jesus, o nosso Deus enviou, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então não há possibilidade. Aqui já corta todas as possibilidades, mostrando para mim e para você que não há como sermos enganados. O apóstolo Paulo chega a dizer mais ainda que desça um anjo do céu, ainda que desça um anjo do céu e que pregue um evangelho que vá além do que temos pregado,
que seja considerado um anátema, seja considerado maldito. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Eu fico com a palavra de Deus, com riquezas em detalhes, mostrando que a humanidade necessita, a humanidade tem sede de Deus, o homem tem sede de Deus, mas como saber o que estou ouvindo se realmente é de Deus? Examinando a palavra do Senhor. Não há outra forma, meu querido, não há. Você pode andar por onde você quiser, você pode seguir religião, você pode entrar, mas a religião por si só, ela nada pode fazer por você. O apóstolo Paulo não, é aquele que viveu, ouviu o chamado do Senhor e se entregou, dedicando a sua vida, dizendo: sede também meus imitadores. Sede também meus imitadores. Se ele está dizendo sede também meus imitadores, porque existia no tempo dele, ele via que estavam muitos que estavam dando testemunho, que podiam seguir também o testemunho daqueles, onde ele coloca no plural, sede também meus imitadores. Se ele está dizendo sede também meus, porque tem alguém que eles poderiam, ele estava seguindo, imitando, ele estava imitando a quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele estava imitando o Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus que o chamou, a quem o chamou, ele estava imitando, seguindo, colocando em prática, deixando as orientações como o Senhor Jesus queria. Mas acredito que tinha também alguém que estava deixando os seus exemplos, e temos exemplos na palavra de vários homens de Deus, onde o próprio Senhor vai dar testemunho de Jó, onde vamos ver exemplo. Eliseu, Elias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José. Então nós vamos pegar um apanhado nessa Bíblia Sagrada e vamos olhar para dentro de nós mesmos e verificarmos se de verdade, de fato, estamos seguindo essa palavra como o apóstolo Paulo está dizendo, e se podemos dizer para aqueles com quem convivemos. Da mesma forma que o apóstolo Paulo disse. Então ele disse: sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então ele está dizendo pelos que assim andam, da mesma forma que ele estava ensinando. E nós temos então esse dever, ou precisamos sentir esse prazer que é estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer assim: admoestamos, é o próprio apóstolo Paulo já agora escrevendo a carta aos Coríntios. Ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Aqui novamente ele vai dizer. Ele vai dizer, e aquela escolha, e quem o escolheu, ele estava falando ali, porque não foi ele quem escolheu aquele que o chamou, foi o Senhor Jesus que o escolheu. Por isso ele falou com autoridade, ele deixava com autoridade, e assim deve ser a nossa forma de viver diante desse mundo que está completamente perdido, se cumprindo a palavra do Senhor, onde ninguém fala na mesma linguagem. Cada um fala na sua. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele está dizendo os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Ele está dizendo isso para os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus.
Ele está mencionando no qual, se você se sente dentro desse quadro no qual o apóstolo Paulo está mencionando, ele está deixando essa demonstração, essa orientação. E nós temos que apegar. Se de fato dizemos que somos de Cristo, né? Se dissemos e mostramos que de verdade somos, louvado seja o nome do Senhor. Então isto é maravilhoso demais, amados. Isto é muito maravilhoso. É maravilhoso demais, demais, mas demais mesmo. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Esse é o apóstolo Paulo nas suas orientações. E 1 Pedro também, nós podemos conferir, olha só como que fala o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele vai dizer de uma forma, no capítulo 5, no versículo de 1 a 3. Eu estava aqui examinando, meditando na palavra, para poder passar para você, e com certeza desejando que você venha guardar isso também em seu coração. Em 1 Pedro, capítulo de 5, de 1 ao 3. 5, de 1 a 3. 5, de 1 a 3. Ele vai dizer assim: os deveres dos anciãos e dos jovens. Os deveres dos anciãos e dos jovens. Quais são? Aí ele vai mostrar que é humildade e vigilância. Precisamos ter humildade, sermos humildes, onde o próprio Senhor Jesus diz que bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, é isso mesmo, bem-aventurados os humildes, porque, eu vou procurar aqui, é bom você falar e conferir, né, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5, bem-aventurados, olha só, bem-aventurados o que subiu o monte e abriu sua boca, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, os mansos, bem-aventurados que têm fome. Os humildes é a mesma coisa, bem-aventurados os pobres, humildes. Bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que... esse aqui mesmo, é o primeiro, bem-aventurados os pobres, então, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Humildade faz parte da vida do cristão. É o dever, como o apóstolo Pedro está mostrando aqui para nós, na orientação do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1 ao 3, ele vai mostrar que é os deveres dos anciãos e dos jovens. E por que não dizer os deveres de todos nós? Seja você uma pessoa com mais experiência, com mais tempo de vida, onde o Senhor tem lhe concedido, os anciãos são aqueles que estão mais ali com o compromisso de deixar o seu exemplo. E quantos têm deixado os seus exemplos? Seguindo essa palavra, não abrindo mão em momento algum, não conformando com este mundo, mas tendo sempre a sua mente transformada. O apóstolo Paulo vai deixar os deveres dos anciãos, dos jovens. Ele vai dizer: aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Da glória que há de ser revelada. Só um minutinho, amados.